Bom dia, bem-vindos ao webcast da Petrobras, com analistas e investidores, sobre os nossos resultados do ano de 2025, do quarto trimestre desse ano também. É um prazer estar com todos vocês hoje. Esse evento ele vai ser apresentado em português, com tradução simultânea para o inglês, e os links para os dois idiomas eles se encontram no nosso site de relacionamento com investidores. A gente quer informar também que todos os participantes vão poder acompanhar a transmissão pela internet, como ouvintes, e depois da nossa introdução, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, como costumamos ter, e vocês podem enviar sua pergunta para o e-mail petroinvest@petrobras.com.br. Hoje estão presentes conosco Magda Chambriard, presidente da Petrobras, Álvaro Tupiaçu, gerente executivo de Gás e Energia, representando hoje Angélica Laureana, nossa diretora executiva de Transição Energética e Sustentabilidade, Clarice Coppetti, diretora executiva de Assuntos Corporativos, Cláudio Schlosser, diretor executivo de Logística, Comercialização e Mercados, Fernando Melgarejo, diretor executivo financeiro de Relacionamento com Investidores, Renata Baruzzi, diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Ricardo Wagner, diretor executivo de Governança e Conformidade, Silvia Anjos, diretora executiva de Exploração e Produção, e William França, diretor executivo de Processos Industriais e Produtos. Para iniciar, vou passar a palavra então para a nossa presidente, Magda Chambriard, para suas considerações iniciais. Por favor, presidente, pode prosseguir. Senhoras e senhores, muito bom dia. Um prazer estar aqui apresentando nossos resultados do ano de 2025 e do terceiro e do quarto trimestre do mesmo ano, 2025. Nós estamos extremamente orgulhosos desse resultado e é por isso que eu tenho dito e repetido aí ao longo de 2025. Quem apostar contra a Petrobras vai perder e nós não nos cansamos de dizer isso. Dito isso, vamos à nossa fala, dizendo o seguinte: olha, 25, como vocês viram, foi um ano absolutamente sem precedentes no crescimento de produção da Petrobras. Vocês acompanharam ao longo dos trimestres o aumento constante da produção, fruto de um trabalho técnico, seguro e muito bem executado por nossas equipes. Equipes atuando de forma absolutamente integrada, garantindo eficiência e o melhor aproveitamento possível das nossas jazidas, das nossas instalações. Eu vou destacar então aqui alguns dos nossos recordes, lembrando antes que o Brent não nos ajudou. O preço do petróleo teve uma queda grande, mas foi o crescimento da nossa produção que nos permitiu mitigar essa queda de produção. O preço do petróleo com grande queda, mas nós entregamos 11% a mais de produção no ano de 2025, se comparado ao ano de 24. Superação de metas tem sido constante na companhia. Superação de metas de produção, de capacidade de plataformas, de capacidades de refinaria, de metas de exportação de petróleo ou de alocação de novos produtos em novos mercados. Então, eu vou destacar aqui alguns dos nossos recordes. As plataformas do Campo de Búzios romperam a marca da produção operada de 1 milhão de barris por dia em outubro de 25. Portanto, uma meta superada antes do prazo. O campo de Tupi-Iracema atingiu também a produção de 1 milhão de barris por dia. E nós temos a alegria de dizer que isso aconteceu no dia 31 de dezembro de 2025, mostrando que a equipe da Petrobras não dorme em serviço. Nós estamos repetindo no campo de Tupi-Iracema a marca histórica alcançada em 2019,
como nós tratamos de uma energia não renovável, os senhores prestem atenção no que foi esse feito, né? Um campo que vinha em declínio, um campo gigante que vinha em declínio desde 2019, se recupera e volta ao patamar de 1 milhão, trazendo para a Petrobras o orgulho de termos em mãos 2 campos de petróleo que produzem mais de 1 milhão de barris por dia no pré-sal. Mais óleo significa mais geração de caixa, mais capacidade de investimentos, mais tributos e mais dividendos. Nós nos orgulhamos da superação dessas metas, estamos trabalhando duro por elas e por outras superações, e nós vamos seguir acelerando entregas sempre que houver oportunidade, com total foco em segurança, excelência operacional e disciplina de capital. Um exemplo recente dessa postura eficiente foi a conclusão da ancoragem da P-79. A P-79 foi a última plataforma que chegou no Brasil, né, agora nos últimos dias desse ano, né, chegando e foi ancorada no recorde de apenas 12 dias, com 26 sistemas de ancoragem conectados, dando para nós mais uma prova, né, da nossa excelência, do nosso planejamento, da nossa integração de equipes e excelência de execução do nosso trabalho. A P-79 já está na locação, ancorada, e em breve vai começar a operar. Olhando para 2025, eu faço questão de dizer que entregamos as nossas instalações antes do prazo. Entregamos as nossas contratações de obra das nossas refinarias abaixo do preço pretendido. E com isso nós temos dia a dia produzido mais, melhor e com menos recursos. Essa é a busca da Petrobras constante por excelência. Nós gostamos de dizer que o dia de amanhã tem que ser melhor do que o dia de hoje, e o dia de hoje, sem dúvida nenhuma, foi melhor do que o dia de ontem. Tivemos também uma grande notícia sobre nossas reservas de petróleo e gás. Em 2025, nós incorporamos 1,7 bilhão de barris de petróleo, que nos permitiu alcançar o maior volume de reservas provadas da companhia nos últimos 10 anos. Nos orgulhamos dessa marca principalmente porque no ano passado nós tivemos recordes de produção, recordes de exportação e, mesmo assim, nós garantimos um recorde de reposição de reservas. Nosso índice de reposição de reservas e a nossa relação de reservas provadas e a produção têm se mostrado bastante maiores do que os nossos pares da indústria. 2025, como eu falei de exportação de petróleo, foram 765 mil barris exportados por dia em média anual, né? Há uma média que no último trimestre do ano foi de quase 1 milhão de barris por dia, reflexo da nossa eficiência logística no alívio das nossas plataformas e de um trabalho contínuo de desenvolvimento de novos mercados para os nossos óleos. Quando a gente fala quase 1 milhão de barris exportados no quarto tri de 2025, eu tenho a alegria de dizer que foi quase mesmo, porque foram 999 mil barris por dia.
né? Então, batemos na trave de 1 milhão, desenvolvendo novos mercados, eficiência logística para proporcionar essa exportação, novos produtos de qualidade colocados no mercado, refinarias atingindo um fator de utilização de 91%, com quase 70% da produção composta por diesel, gasolina e querosene de aviação, que são os nossos derivados de maior valor agregado, o que contribuiu imensamente para a geração de valor e para as nossas vendas. Os senhores podem ver que, mesmo com a queda do preço do petróleo, né, nós entregamos um resultado robusto, mitigado, com a queda de produção mitigada pelo aumento da produção e pelo excelente desempenho das nossas refinarias e do alargamento dos nossos mercados para os nossos produtos mais valiosos. Como eu disse, né, comercializamos 1.747.000 barris por dia de derivados no mercado interno, alta de 1,6% ante 2024, impulsionada pelo forte desempenho do diesel, gasolina e do QAV, que responderam por 74% das nossas vendas. As vendas de QAV, combustível de aviação, tiveram uma elevação de 6% no ano, alcançando o melhor desempenho dos últimos 6 anos. Seguimos expandindo a produção do diesel S10, um diesel de alto valor agregado, e avançando na produção de combustíveis com conteúdo renovável. Nosso diesel, com 5 a 10% de conteúdo renovável, é uma realidade e vem sendo cada vez mais bem aceito no nosso mercado. Começamos a produzir um SAF, combustível de aviação sustentável, na refinaria Duque de Caxias e na refinaria Henrique Lage. Na refinaria Presidente Bernardes, nós iniciamos a contratação para a construção da primeira planta dedicada à produção de combustível de aviação sustentável e de diesel verde. E, além disso, nós entregamos, pela primeira vez em 2025, bunker com conteúdo renovável no mercado asiático. Eu já tive a possibilidade de dizer isso no trimestre passado, mas nós estamos fazendo um bom dinheiro colocando bunker, combustível de navegação, portanto, com 24% de combustível renovável no mercado asiático. Bom dinheiro, todas as cargas vendidas e vendidas de uma forma muito rápida. Tivemos grandes notícias no mercado de gás. O segundo módulo da unidade de processamento de gás natural do Complexo Boa Ventura entrou em operação no ano passado, elevando a capacidade total de processamento da unidade para 21 milhões de metros cúbicos por dia. Atingimos a marca de 6,6 milhões de metros cúbicos por dia de volume de gás contratado na modalidade firme, inflexível, no ano de 2025. Prezados, isso é mercado livre, né? Dobrando a base de clientes da Petrobras e mantendo a nossa liderança no atendimento. Isso quer dizer que as empresas brasileiras continuam acreditando e apostando que a Petrobras é a sua principal fornecedora de gás natural no Brasil. Temos ainda pela frente grandes oportunidades de crescimento com geração de valor. Nós estamos conseguindo combinar um portfólio de qualidade e alto retorno com uma estratégia de gestão pautada em disciplina de capital, aumento de produção
e eficiência operacional. A Petrobras está imbuída de um propósito firme: fazer dessa empresa uma empresa cada vez maior, crescendo junto com o Brasil e entregando para a sociedade brasileira e pelos seus investidores, sejam eles estatais ou privados, o melhor da companhia. Estamos construindo uma empresa que é lucrativa, cada vez mais diversificada e preparada para liderar uma transição energética justa, preparada para enfrentar as volatilidades de um mercado de petróleo tão instável quanto o que nós estamos vivendo hoje, gerando retorno para os nossos acionistas e riqueza, empregos e desenvolvimento para o nosso país. Eu agradeço a confiança de todos vocês e reafirmo o nosso compromisso, o compromisso da Petrobras com um futuro ainda mais próspero para a companhia e para o país. Antes de acabar, eu quero dizer para todos: quem apostar contra a Petrobras certamente vai perder. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Muito obrigada pela presença. E agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor financeiro, o Fernando Melgarejo, que vai ter a honra de divulgar por nós os nossos resultados financeiros, dos quais todos nós nos orgulhamos. Muito obrigada. Obrigado, Magda, pelas palavras, pela introdução aqui de tudo que foi nosso resultado. Um bom dia a todos os diretores, todos que estão participando e nos assistindo aqui hoje nesse webcast. Bom, webcast esse que a gente traz o resultado do quarto trimestre de 2025 e o resultado de fechamento de ano de 2025. Como a presidente Magda já destacou, em 2025, tivemos um crescimento de produção de óleo e gás sem precedentes na história da companhia. Um resultado que reforça tanto a qualidade dos nossos ativos de EP, quanto a nossa capacidade de ter uma forte geração de caixa, mesmo em cenários desafiadores. Vamos ver como isso repercutiu em nossos resultados financeiros nos próximos slides, por favor. Em primeiro lugar, quero falar do ambiente externo. O Brent médio de 2025 foi da ordem de $69 por barril, uma queda de 14% em relação a 2024, e bem abaixo das nossas expectativas que estávamos usando internamente. Esses fatores, que pela sua natureza, estão totalmente fora aqui dos nossos controles. O que podemos e devemos gerenciar é a nossa resiliência nos mais diferentes cenários. Nesse ponto, demonstramos a capacidade de gestão da companhia para extrair o potencial máximo de todos os nossos ativos. Mais à frente, vamos falar das alavancas de gestão e dos projetos que levaram à produção. Nosso EBITDA ajustado alcançou 42,5 bilhões de dólares e, sem considerar eventos exclusivos, o montante foi de 43,8 bilhões, resultado em linha com o ano anterior. O lucro líquido atingiu 19,6 bilhões de dólares. Sem os eventos exclusivos, ficou em 18,1 bilhões. Aqui, nós expurgamos os ganhos com variação cambial e outros fatores que não têm efeito caixa. Em outros trimestres, a variação cambial impactou negativamente o balanço e, desta vez, o impacto foi positivo no resultado societário, refletindo a valorização do real frente ao dólar. Por fim, o fluxo de caixa operacional, vamos falar sobre ele. Mesmo neste cenário de forte queda do Brent, geramos 36 bilhões de caixa operacional no ano de 2025. Manter os resultados no mesmo patamar do ano passado, desafiados por uma queda de 14% do Brent, demonstra que nosso resultado é robusto, sustentado por ativos de qualidade, de alto retorno e rápida geração de caixa. Próximo slide, por favor. Neste e no próximo slide, vamos mostrar como entregamos esse resultado, mesmo com a grande queda do Brent. Registramos, em 2025, um crescimento nas vendas de derivados no mercado interno, totalizando 1,75 milhão de barris por dia. Destaco
em especial o aumento de 5,2% nas vendas de diesel, um resultado que reforça a nossa competitividade e capacidade de atender a demanda no mercado brasileiro com total rentabilidade. Alcançamos um fator de utilização nas refinarias, como já adiantado pela presidente, de 91%, com 68% da produção composta por derivados de maior valor agregado, como diesel, gasolina e QAV. Outro ponto importante é que 70% do óleo processado em nossas refinarias veio do pré-sal, o que contribuiu para a geração de derivados de maior valor agregado, para a redução de emissões e para a otimização da nossa logística. Esse resultado está alinhado ao nosso compromisso de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Próximo slide, por favor. O fator-chave para compensarmos a queda do Brent foi o crescimento histórico de produção que alcançamos em 2025, superando a nossa meta. Aqui fazemos um raio-x do aumento de 11% da nossa produção em 2025, em que as novas plataformas de pré-sal tiveram um papel fundamental e decisivo nesse resultado. Búzios continua entregando acima do esperado, com níveis de produtividade muito elevados. Em outubro de 2025, as plataformas do campo atingiram um recorde de 1 milhão de barris de óleo por dia. O Almirante Tamandaré, como você sabe, passou a ser a plataforma com maior produção do Brasil e alcançou produção de cerca de 240 mil barris por dia a partir de novembro de 2025. A plataforma chegou a alcançar o recorde de vazão instantânea, equivalente a 270 mil barris por dia. Não temos notícia no mundo de uma plataforma com essa produção total. Em Mero, tivemos outro recorde, 650 mil barris por dia em outubro. E elevamos a eficiência operacional em todas as unidades. Entre 2024 e 2025, alcançamos um aumento de eficiência de cerca de 4 pontos percentuais, o que representa uma produção adicional de aproximadamente 100 mil barris de óleo por dia. Em termos comparativos, esse ganho de eficiência equivale à entrada em operação de uma unidade do porte do FPSO Maria Quitéria, no campo de Jubarte. Ou seja, estamos entregando uma nova plataforma de produção apenas por meio de otimização e excelência operacional. Isso significa mais produção de óleo com os mesmos ativos. Mesmo com esse resultado, buscamos mais. Nosso compromisso é fazer mais com menos, como a Magda sempre traz aqui para toda a diretoria e funcionários, e por isso temos programas estratégicos voltados para a eficiência operacional no EP, para a integridade dos nossos ativos e para a redução rigorosa de perdas evitáveis. Tudo isso mostra que nossas equipes alcançaram um novo patamar de eficiência operacional na Petrobras. Próximo slide. Desde o início da nossa gestão, envidamos esforços no sentido de modificar o comportamento da subrealização verificada no investimento dos anos anteriores. Até 2023, em média, a gente aplicava cerca de 70% do que era declarado no CAPEX. Passamos a executar eficientemente os investimentos apresentados em 24 e 25, sempre com foco no aumento rentável de produção. Os investimentos que estamos realizando têm impacto muito além da entrega de produção em 2025 e refletirão no longo prazo da companhia. Um exemplo importante foi a interligação de 77 poços, um marco histórico para a produção offshore. Nos últimos 5 anos, a máxima tinha sido 57 poços. Em relação àqueles poços produtores, mais do que dobramos em relação ao ano anterior. Avançamos na construção de plataformas, reduzimos o risco de atraso e aumentamos a probabilidade de antecipação. Questões que a gente já tem visto aqui, várias antecipações, inclusive projeções de antecipações. Essa entrega é chave para atingirmos o crescimento de produção no nosso plano de negócio. No próximo slide. E é por isso, portanto, que 84% dos nossos investimentos foram alocados no EP, como podemos ver no próximo slide, nesse slide, seguindo de 11% no RTC e de 2% gás e energias de baixo carbono. Foram 17 bilhões em EP, onde temos o melhor portfólio do mundo. Próximo slide. Queremos reforçar que os custos dos nossos projetos em execução estão sob controle e estamos buscando otimizações.
É importante sabermos diferenciar antecipações de projetos e entregas, que sempre perseguimos, do que é sobrecusto. O que sempre evitamos, e não é o caso, como pode ser visto nessa tabela desse slide. O CAPEX Full Life dos projetos do PN atual está ligeiramente mais abaixo comparado com o PN 2025-2029. Próximo slide. Nesse slide, queremos destacar a excelente notícia que divulgamos no início do ano sobre nossas reservas. Incorporamos 1,7 bilhão de barris de reservas, o que nos permitiu alcançar maior volume de reserva provada dos últimos 10 anos. Foram 12,1 bilhões de barris de óleo equivalente em 31 de dezembro de 2025. O índice de reposição de reserva orgânica foi de 175%, mesmo diante da produção recorde em 2025. E a relação entre a reserva aprovada e a produção está em 12,5 anos, ambos acima dos nossos pares da indústria. A recomposição das nossas reservas, mantendo baixos custos, continua sendo e sempre será uma das nossas prioridades. Próximo slide, por favor. Em 31 de dezembro de 2025, a dívida bruta alcançou 69,8 bilhões, dentro do limite previsto no nosso plano. Cabe destacar aqui que mais de 60% do valor do endividamento, na verdade 62%, vem de arrendamentos de plataformas, barcos e sondas que, por norma contábil, devem entrar na dívida. Em 2025, só a entrada em operação do Almirante Tamandaré gravou dívida de 2,6 bilhões e do Alexandre Gusmão mais de 1,1 bilhão, fora as parcelas referentes a prorrogações e outros afetamentos. Sempre lembro, aqui no nosso webcast, que essas parcelas e arrendamentos na dívida se referem a ativos geradores de produção e, consequentemente, são geradores de receitas. As duas plataformas que citei adicionaram 270 mil barris dia de capacidade somente para a Petrobras. Olhando a dívida financeira, continuamos com o nosso trabalho de liability management ao longo de 2025, buscando sempre o melhor perfil da nossa dívida. E aqui eu destaco as operações muito bem sucedidas no mercado de capitais realizadas em setembro, como a emissão de novos bonds com taxas atrativas e as operações de gestão de passivos realizadas no quarto trimestre, com alguns pré-pagamentos bancários que fizemos, inclusive, nossa dívida reduzir do quarto trimestre para o terceiro trimestre de 2025. Além disso, nosso caixa fechou num patamar de cerca de 9,2 bilhões de dólares em 31 de 12 de 2025. Próximo. Nesse trimestre, o Conselho de Administração aprovou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária para a distribuição de 8,1 bilhões de reais, equivalente a 62 centavos por ação, que serão pagos em duas parcelas iguais, em maio e em junho. Reforço que a nossa estratégia é gerar valor no longo prazo, conciliando investimentos em projetos de alto retorno com nossa política de dividendos, que permite remunerar os acionistas de forma competitiva. Próximo, por favor. No que diz respeito ao retorno da Petrobras para a sociedade, ela não cabe apenas em um slide. Tudo que produzimos nessa empresa, em cada plataforma, refinaria, usina, centro de pesquisa, laboratório, em cada projeto social, gera desdobramentos incalculáveis em várias camadas da sociedade. Nossa tentativa aqui é trazer um pequeno resumo em números desse efeito cascata na economia brasileira. Começamos pelos investimentos. Em 2025, como já falamos, investimos mais de 20 bilhões, um aumento de 22% em relação a 2024, refletindo nosso compromisso em acelerar tudo o que for possível para gerar retorno para os nossos investidores e também para a sociedade. Esses investimentos foram responsáveis por sustentar mais de 300 mil empregos e representam mais de 5% do total de investimento brasileiro. Outro exemplo é o montante de 277,6 bilhões que pagamos ano passado entre tributos, royalties, participações especiais à União, estados e municípios. Também distribuímos mais de 45 bilhões em proventos, sendo 17,6 bilhões para o grupo de controle. Além disso, destinamos cerca de 2 bilhões em investimentos socioambientais, voluntários e obrigatórios, patrocínios e doações.
Esses são alguns dos exemplos do efeito multiplicador da Petrobras no Brasil. Por fim, uma mensagem importante que eu gostaria de reforçar é que temos projetos de qualidade que vão entregar crescimento e rentabilidade. Toda a sociedade brasileira e nossos acionistas vão usufruir no longo prazo desses benefícios. Reforço que nosso foco é a execução do plano de negócio de 2026-2030 em 3 frentes. Primeiro, disciplina de capital. Segundo, mais produção. E terceiro, eficiência. Isso que continuaremos buscando nesse ano de 2026. Vamos mover nosso país conciliando resultado com desenvolvimento econômico. Finalizo aqui minha apresentação e agradeço mais uma vez a atenção de todos. Estaremos, toda a diretoria, disponíveis aqui para responder as perguntas que vierem daqui para frente. Eduardo, repasso aí para você a condução. Muito obrigado, Magda. Muito obrigado, Fernando. Vamos começar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vai ser do Rodolfo Angeli, do JP Morgan. Rodolfo, você nos ouve? Pode prosseguir, por favor. Oi, gente. Obrigado. Vocês me ouvem? Imagino que sim, né? Vamos lá. Eu entendo que a gente vai fazer uma pergunta só por analista. Eu adoraria poder discutir alguns aspectos do resultado do TRI do ano com um pouco mais de detalhe, mas como a gente tem uma escassez de espaço para pergunta, a minha pergunta vai ser sobre o atual cenário do que está acontecendo na indústria, dado todo o conflito no Oriente Médio, né? A gente tem recebido muita pergunta de cliente em relação a como que está, como é que está o ambiente em relação principalmente a combustíveis e como é que a Petrobras está se preparando para atuar durante esse momento de incerteza e de vários preços com bastante volatilidade, né? Então, eu gostaria de ouvir dos executivos da Petrobras um pouco sobre como é que vocês estão vendo a situação de abastecimento. Vocês têm alguma perspectiva em relação a preços e se poderia falar um pouquinho, né, imagino, sobre a visão de vocês. Há alguma coisa acontecendo em relação a importações? Existe a possibilidade de se aumentar a utilização em refinarias no curto prazo? Enfim, gostaria de ouvir de vocês um pouquinho sobre o assunto aqui mais de curto prazo, que a gente também está recebendo bastante perguntando dos investidores. Muito obrigado. Muito obrigada pela pergunta. Eu vou começar respondendo, depois eu vou pedir a palavra dos outros diretores, do diretor de refino, logística e financeiro também. Bom, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um momento de alta instabilidade geopolítica, onde nossa preocupação é deixar a empresa preparada para qualquer cenário que ocorra em relação ao preço do petróleo, né? Se ele for $85 por barril, nós temos que estar preparados. Se for 55, temos que estar igualmente preparados, né? Então, só lembrando que começamos o ano passado com um preço do petróleo superior a $80, terminamos o ano com menos de $60, chegamos a $59, e a companhia entregou seus resultados e mostrou ser, vamos dizer assim, resiliente o suficiente para enfrentar essa variação de cenário. No começo desse ano, essas volatilidades estão exacerbadas por questões de guerra, mas a nossa política interna persiste íntegra e sólida. Nós observamos as paridades
internacionais de preços de petróleo e derivados, sem repassar as volatilidades para o mercado interno brasileiro. A gente tem repetido isso inúmeras vezes. No ano passado, entregamos um ótimo resultado em relação a preços. Eu creio que a questão da Petrobras olhar se suas paridades internacionais, a valorização dos seus produtos e, ao mesmo tempo, atentar para o seu espaço em termos de ocupação do mercado brasileiro. Eu acho que esse não é mais um tema, ele ficou inequívoco. Tenho recebido, ao longo dessa semana, muitas perguntas como essa em relação a: isso valeu quando o preço do petróleo caiu, mas isso vai valer quando esse preço aumentar e quando aumentar tão vertiginosamente quanto está aumentando agora?" E a nossa resposta é sim, vale a mesma coisa. Até agora não temos política interna de preços variando, nem nenhuma discussão em contrário pela nossa diretoria colegiada. Em termos de rotas, depois o Schlosser explica melhor um pouquinho isso, né? Nós estamos continuando importando o que precisamos, continuamos exportando o que precisamos, nossas refinarias continuam com a sua capacidade de processamento crescendo, e o diretor William também vai poder abordar isso, e o nosso caixa continua, vamos dizer assim, objeto da nossa atenção, porque nós estamos preocupados em garantir a resiliência dessa companhia, disciplina de capital, né, e redução de custos, né, porque hoje nós estamos falando em $85, pouquíssimos dias atrás nós falamos em $59, e há quem fale em 55 para o ano que vem. Então, estamos empenhados, sim, olhando todas essas variáveis, todas essas condições de contorno, garantindo que a empresa esteja absolutamente preparada para enfrentar quaisquer desses cenários que se apresentem pela frente ao longo de 26 e 27. Vou passar um pouquinho para o Schlosser, para ele falar um pouco sobre essa movimentação de petróleo e derivados, e a seguir para o França, para que ele fale um pouco sobre o desempenho das nossas refinarias. Antes disso, vou lembrar para vocês que, em termos de exploração e produção e conectividade dos poços para a produção, nós estamos garantindo uma produção, como eu disse, cada vez maior. As equipes estão integradas, né? Nossa meta de conexão de cada vez mais poços e garantia de otimização do uso das nossas jazidas vai muito bem, obrigada, né? As equipes estão empenhadas e trabalhando forte em conjunto para entregar esses resultados. Então, Schlosser, por favor, fala um pouquinho desse mercado global. Ok. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Eu acho que a presidente já cobriu muito bem a questão da visão da companhia. A companhia, ela tem, obviamente, o plano estratégico, que é o grande delineador, e a gente está preparado realmente para uma faixa de Brent aí bastante amplo. Acho que esse é o fundamental na visão de longo prazo. Quando a gente vem para o cenário de curto prazo, aí realmente nós estamos numa situação altamente inusitada e talvez eu acho que nunca tivemos um cenário igual a esse, onde você tem praticamente a região que exporta 16 milhões de óleo, né, daquela região, mais 5 milhões aí de derivados, ela fica fechada. Isso tem impacto em dois pontos. Então, a gente começa a tirar foto a cada momento. A gente tirar foto de 10 dias atrás, o que se falava era o que a presidente colocou. Ela estava falando em petróleo em 50, está falando aqui que a questão é que existe um superávit de 3, 4 milhões de barris disponíveis no mercado. Então, tem uma oferta-demanda desbalanceada. E a gente chega num momento que tudo isso muda. Então, são fotos a cada momento.
que a gente identificou no primeiro momento, né? Tem um desdobramento, acho que tem questões que acabam também sendo discutidas do frete, vou aproveitar essa oportunidade, a gente já cobre talvez uma visão mais geral. Então, a primeira foto é quando você tira realmente toda essa produção de óleo e essa produção de derivados. Então, a primeira foto é isso. O que aconteceu? O mercado congelou. Na verdade, se imaginava, os fretes aumentaram, o óleo não estava sendo pago. Nós praticamente ficamos aí uns 2, 3 dias sem negociação de óleo. Então, esse é um impacto inicial. Então, é sempre assim, aquele choque que se dá inicial, a gente já conhece isso, já sabe como funciona, e efetivamente o mercado agora ele vai, mais ou menos, ele vai se precificando, tem 140 e poucas, 146, segundo embarcações que ficaram meio trapeadas lá, mas evidentemente tem um conjunto fora que também está descarregando e fica disponível, então esse frete já começou a se ajustar. Então, quando a gente olha o resultado curto prazo, e aí vamos de novo para a foto agora, a foto do momento que a gente tem percebido na colocação dos nossos olhos, é que isso tem se refletido em um netback favorável à Petrobras. Então, a gente tem observado que a gente tem tem observado essas margens melhores, mesmo com essa questão do frete. Então, na questão petróleo, eu acrescentaria também o fato de que os mercados que a gente abastece são mercados que estão fora da região de conflito. Então, nós não estamos ali na região do Golfo, na região toda onde é que você tem o conflito. A gente tem todos os fluxos que vão, especialmente Índia, China, Europa, a gente está fora. Então, de uma certa forma, há digamos assim, uma valorização e um posicionamento interessante para a companhia. Então, quando a gente olha óleos, estamos vendo assim um netback mais interessante para a companhia, com uma margem um pouco maior. A questão de frete, quando a gente compara a Petrobras com outras empresas no mundo, a questão do frete, os VLCCs e os Suez, que fazem a transferência de petróleo, a Petrobras também tem uma posição privilegiada. Se a gente pegar o mercado internacional, as empresas estão posicionadas mais ou menos aí 5% frota própria e 5% digamos, em TCP, que seria o mercado de contrato firme, né, que a gente chama. E a Petrobras tem uma posição bem mais vantajosa em relação a isso. A gente está com, especialmente na exportação de petróleo, nós estamos com mais de 30% do nosso, do nosso do frete a contrato e contrato de longo prazo. Então, isso nos dá uma vantagem também. Quando na média do mercado isso não chega a 10%, o que significa que a gente está bem posicionado com relação a isso. Então, no petróleo, eu colocaria esse conjunto de informações. Deixa eu ver se no petróleo teria mais alguma coisa. Com relação aos derivados é o seguinte, nós temos aqui a questão de derivados, a Petrobras ela não está encontrando dificuldade em cumprir o planejamento dela. Como é que a gente faz? A gente faz um planejamento otimizado. A gente, a gente aproveita e otimiza todo o sistema de Petrobras. Nós temos ativos muito robustos para isso, seja as refinarias, os terminais, os dutos. A gente otimiza tudo isso, identifica as frentes de importação que estão mais atrativas, definimos isso, importamos então o derivado e elaboramos nosso plano de importação de derivados. E nós estamos conseguindo cumprir com o nosso plano. A gente tem as importações, elas estão conforme o planejamento. Isso aí, tanto questão de diesel, gasolina, a gente é superavitário, a gente exporta, GLP também, nós estamos aí com todas as importações planejadas, estão dessa forma. Nós conversamos um pouco com o mercado, então o mercado, obviamente, o que a gente aponta, tem uma importação relevante sendo feita pelos distribuidores, né, distribuidores e outros importadores aí do mercado, e tem sinalizado, e os navios que estavam apontados para cá continuam sendo aportados e vão chegar ao Brasil. Então, quando você olha esse cenário, de uma forma geral, o planejamento, tanto da Petrobras como os demais atores, ele está conforme aquilo que a gente já enxergava anteriormente. E aproveito para colocar também que, quando fala assim, abastecimento, a Petrobras tem um compromisso com seus clientes. Lembrar que o Brasil, em termos de abastecimento, a Petrobras não é o único ator. Nós temos importadores relevantes, nós temos produtores de derivados relevantes também no país. Então, esse é uma visão assim que nós temos com relação
a produtos e derivados. Mas, certamente, como eu falei, é o seguinte, a visão de longo prazo está bem coberta pelo planejamento estratégico da Petrobras e a visão de curto prazo é foto a foto. Você não tem filme para isso, então você não consegue enxergar isso. Então, é foto a foto. Cada dia é o seu dia. Então, a gente vai avaliando, monitorando, fazendo as análises e, obviamente, tirando a melhor oportunidade de netback, seja ele da exportação de petróleo, seja ele das oportunidades de eventualmente uma frente de importação mais rentável, enfim, atuando no mercado. Então, esse é o curto prazo que a gente gostaria de detalhar. Passar para o William aqui. O Paulo já falou praticamente tudo, junto com a nossa presidente, destacando em relação ao refino que a gente já está otimizando com o plano de logística colocado para nesse primeiro trimestre. Para vocês terem uma ideia, nós fechamos o ano com 91% de FUT e vamos fechar esse primeiro trimestre com 95%. Então, já é uma ampliação muito grande da produção de derivados, principalmente diesel, gasolina e querosene, né, de aviação. Nós temos algumas paradas programadas previstas, principalmente em 4 refinarias esse ano, Repar, Refap, Cubatão e Replan, inclusive a Replan com um revamp, com ampliação de uma das nossas destilações. Mas nós temos hoje técnica de inspeção de monitoramento das unidades, que com esse monitoramento a gente consegue, se necessário, adiar, aumentar o tempo de campanha das refinarias, né, garantindo então maior também produção de derivados, com aumento do FUT, ciclo, do fator de utilização, se necessário, vamos fazer também. Então, estamos nessa sequência, com sinergia com a nossa área de logística e comercialização, e já estamos fazendo frente, como eu falei, com esse aumento do nosso fator de utilização no primeiro trimestre desse ano para 95%, que é muito bom, né? Aí é pace set benchmark aí a nível mundial. Show. Só para finalizar, acho que a grande referência continua sendo o planejamento estratégico, então não há mudança em função desse cenário. A gente está buscando eficiência, redução do nosso branch de equilíbrio para 59, como a gente declarou, né? E que todas essas otimizações oportunísticas estão sendo estudadas pelos diretores operacionais e que podem se reverter em bons resultados para a companhia. Obrigado, Magda, Fernando. Acrescentar só Claro, o seguinte, eu falou um pouco de precificação e etc. Eu acho que é justamente a estratégia comercial da Petrobras, ela foi criada justamente para momentos dessa natureza, onde você tem essa volatilidade tão grande, né, que você observa no mercado, assim, uma volatilidade imensa em fatos inusitados, né? Eu acho que ela foi criada para isso, sem antecipar nenhum tipo de movimento da Petrobras em si. Mas a estratégia comercial dá essa, digamos assim, dá essa robustez para a companhia também na condução dos seus negócios. Obrigado, Magda, Fernando, Schlosser, William. Antes de seguir para a próxima pergunta, eu acabei esquecendo de dizer antes do Rodolfo perguntar, vamos manter uma pergunta por analista para que a gente possa ser o mais democrático possível e dar a chance a todos perguntarem, por favor. Liliane Yang, do HSBC, a próxima a perguntar. Por favor, Lili, a palavra está contigo, pode prosseguir. Bom dia, boa tarde para vocês. Obrigada pela oportunidade. Primeiro, eu queria elogiar a maior transparência de informação via os seus slides. Vou me restringir a uma pergunta. O preço do petróleo está bem mais elevado que o Brent que vocês têm no seu orçamento, aquele que delineia o plano de investimento. Se o preço do petróleo continuar alto dessa forma, vocês podem dizer qual é o destino prioritário para esse free cash flow que seria gerado em excesso ao orçado nesse primeiro semestre? Só para dar um acordo que eu estou procurando quais projetos de investimentos daqueles dos 10 bilhões de dólares que ainda não foram aprovados ou daqueles que vocês indicaram que querem aprovar, mas poderia ter o Final Investment Decision postergado, né? Quais desses projetos seriam os mais prioritários ou estariam em fase mais adiantada de aprovação, né? Se tais projetos aonde, né? E se incluiria Braskem, por exemplo. Obrigada. Vou passar aqui para o Fernando, Lili, obrigado pela pergunta. Lili, tudo bem? Bom escutar você aí novamente. Olha só, nossa prioridade continua sendo tendo foco na disciplina de capital. Então, a gente vai sempre ter muita cautela em todas as decisões, porque é algo muito recente, o mundo inteiro ainda está avaliando todos os seus efeitos, né? A gente não tem, ninguém tem uma clareza absoluta disso. Qual é o novo
patamar de preço do Brent, se isso é longo prazo, curto prazo. O que a gente traz aqui é que, e já trouxemos, já discutimos isso antes, inclusive com você e sua equipe, é que o nosso foco é sempre atender os investimentos que a gente tem programado, tanto no nosso CAPEX base, no nosso CAPEX alvo e no nosso CAPEX em avaliação. Então, este é o foco que a gente busca. Obviamente, se tiver uma receita adicional, a gente vai cuidar dos investimentos, em seguida, cuidado com a dívida, né? A gente tem a ideia de convergência para 65 bi nos 5 anos. Se tiver uma sobra de caixa, a gente busca antecipar. Isso está dentro da nossa disciplina de capital que a gente tem trazido aqui e a cautela que a gente tem. A nossa lógica continua a mesma em relação a níveis elevados e desnecessários de caixa. Se a gente entender que temos um nível elevado de caixa, a gente adoraria, como a Magda sempre traz para a gente, adoraria fazer uma distribuição de dividendos extraordinário, desde que a gente tenha certeza que não há impacto na financiabilidade para os nossos projetos declarados e que a gente vem trabalhando no planejamento estratégico de 26 a 2030. Obrigado, Fernando. Obrigado, Liliana, pela pergunta. Obrigada. Vamos à próxima pergunta do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Bruno, por favor, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Vou me ater a uma só aqui. Eu queria voltar, então, no primeiro tema de preço, só para confirmar se eu entendi corretamente, né? Está bastante claro que a política não passa volatilidade para o mercado doméstico, mas a presidente Magda mencionou que a política funciona em cenários de óleo alto ou óleo baixo, né? Então, o que eu queria entender é, olhando o preço do Brent na tela, que bateu acima de 90 hoje, quanto tempo a companhia consegue sustentar os preços sem alteração antes que isso prejudique a sua margem de refino, né? Em outras palavras, a gente sempre deve esperar que a margem de refino seja positiva e em cenários onde essa margem seja desafiada, esse é o momento onde vocês tomam a decisão de mover o preço, né? Isso eu estou assumindo que o preço permaneça nesse nível por semanas ou meses, né? Então, eu queria só entender se essa é a maneira correta de se analisar a política. Muito obrigado. Obrigada pela pergunta. Eu vou começar respondendo, depois eu vou pedir para o Cláudio Schlosser continuar a resposta. Mas você colocou na sua frase uma assertiva interessante. Se essa premissa persistir, né? Então, eu acho que nesse momento o que a gente está se perguntando é qual é a tendência? Onde é que isso vai ficar? Isso aí é um spike momentâneo, daqui a 2 dias já cessou e a gente se preparou para ele à toa, e mudou nossa regra à toa, ou isso aí é uma coisa mais persistente que precisa ser enfrentada? Então, nesse momento, eu acho que essa pergunta ainda não está respondida, né? Mas se essa volatilidade for tão grande, essa subida do preço for tão grande assim, certamente ela vai exigir, vamos dizer assim, respostas mais rápidas que exigiriam se a subida fosse mais lenta, né? Mas, como você mesmo disse, né, nesse momento a gente não tem certeza sequer dessa premissa. Cláudio, por favor. Oi, Bruno. Obrigado aqui, Bruna. Eu acho que é exatamente isso. Acho que você colocou o ponto principal, né? Faz parte da estratégia da Petrobras, ela ser a melhor alternativa do cliente. A gente não deixa de olhar as cotações internacionais no mercado, nem tampouco deixa de ver a nossa posição. Então, nós temos um IP que está com uma produção bastante significativa de óleo, tem um aumento significativo, as refinarias, conforme o diretor William comentou, está com uma performance aí padrão classe mundial. E tem a estratégia comercial que basicamente ela tem como princípio fundamental não transferir, então, essa volatilidade. Nós já tivemos no passado, por exemplo, que a gente pega lá, ó, os reajustes eram diários.
Então, você pegava, você tinha algum tipo de questão no mercado, você transferia isso aí imediatamente para o mercado. A gente já viu que esse negócio não funciona. Não funciona para a companhia, não funciona para a sociedade de uma forma geral. Então, basicamente, o que a gente suporta pela estratégia comercial é exatamente isso, a gente garantir. E a presidente colocou de forma muito clara. A questão aqui, gente, é o seguinte, a gente está falando das fotos, né? Há 10 dias aqui nós estamos falando de outro cenário completamente diferente. A gente está falando de 1 bilhão de óleo boiando aí mundialmente, com sobreoferta, enfim. Então, é aquilo que eu digo do dia a dia. A estratégia comercial, como falei, ela foi criada e ela foi concebida justamente para olhar esses aspectos. Mas, evidentemente, como você colocou, outra variável que faz parte da estratégia comercial é efetivamente a financiabilidade. E aí a financiabilidade está lá dentro. Ela está dentro da estratégia, ela é analisada diariamente, tecnicamente é analisada a posição que a gente está e é assim que a gente se posiciona. Por exemplo, se a gente colocar 300 dias, faz que a gente não tem reajuste no diesel. O diesel está 300 dias sem reajustar. E apesar da gente estar num ambiente de conflitos no mundo e tudo isso, e permanecemos nessa situação. Então, dado essa volatilidade, o fator preponderante aqui é a questão do tempo. O fator tempo, ele é o fator, né, de todas as formas, é o mais relevante que nós temos agora no momento. Obrigado, Magda. Obrigado, Schlosser. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Vamos à próxima pergunta. Também outro Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, Bruno, pode prosseguir com a sua pergunta. Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço para a pergunta e parabéns pelas entregas sólidas ao longo do ano, especialmente no lado da produção. A minha pergunta vai nesse sentido também da produção, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre as opcionalidades para eventuais antecipações de início de operação de novas plataformas, aquelas que estão previstas para 2027. Existe a possibilidade de antecipar para 2026? Como é que estão as conversas com os fornecedores? E existe a possibilidade também de antecipação de CAPEX para que essa entrega seja feita? Então, a pergunta é essa, uma pergunta mais abrangente com relação a eventuais antecipações de entrada em operação de plataformas. Obrigado. Obrigado, Bruno. Vou passar para a diretora Renata. Oi, Bruno, boa tarde, obrigada aí pela pergunta. Como a gente sempre fala, a gente está sempre buscando antecipação, né? Agora, para 2026, a gente não percebe nenhuma outra antecipação possível das novas plataformas que vão ter CAUA. A gente vai ter o CAUA da P80 agora em agosto, depois da P82 em setembro, e a P83 em fevereiro do ano que vem. O que nós estamos trabalhando é para antecipar o ramp-up tanto da P78 quanto da P79. Da P78, a gente já falou do recorde de ancoragem da P79, mas a gente bateu essa semana o recorde de injeção da primeira injeção de gás na P78. A gente conseguiu fazer em 61 dias após o primeiro óleo. O tempo mais curto que a gente tinha feito com plataformas próprias tinha sido na P66, com 79 dias, ou seja, a gente conseguiu antecipar bastante essa injeção, e isso daí é fundamental para que a gente possa prosseguir com os demais poços, né? A gente está hoje com um poço interligado na P78, e a gente estabilizando essa injeção de gás, a gente vai pedir anuência para o segundo poço e assim por diante. Então, para 2026, nossa campanha é a gente acelerar o ramp-up das atuais plataformas. Muito obrigado, Renata. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Vamos à próxima pergunta. Espera aí um pouquinho, Eduardo. Fala, Só lembrando, Bruno, que se tratam de duas plataformas de grande porte, né, que vão entrar em produção num cenário em que nós conseguimos reduzir significativamente o declínio de produção dos grandes campos, né? Então, a gestão das nossas jazidas nos permitiu reduzir o declínio de produção, e vocês sentiram isso,
observando o recorde de produção do ano passado, né, nós conseguimos reduzir o declínio das nossas jazidas de 2024 para cá de 12% para 4% ao ano. Se a gente tivesse 12%, né, a gente estaria colocando plataformas sem nenhum efeito de aumento de produção, e isso não está acontecendo, né? Então, quando a gente consegue gerir melhor nossas jazidas, otimizar nossos projetos de injeção de gás, como a Renata mencionou, os nossos projetos de injeção de água, os nossos projetos de desenvolvimento complementar, etc., nós conseguimos manter as jazidas com um mínimo de declínio para que a entrada dessas plataformas realmente signifiquem o acréscimo de produção que elas nos oferecem, né? Então, com 4% ao ano de declínio, mais ou menos no pré-sal, 2 plataformas de 180 mil cada uma representam um significativo aumento de produção para o ano de 2026, além do CAOA da P80 em agosto, quer dizer, ela deve demorar aí uns 2, 3 meses para chegar no Brasil. Setembro, outubro, novembro, ela já está começando a ser ancorada, etc. Então, também garante, no início de 27, um suporte efetivo de produção adicional. Então, temos 2 plataformas de grande porte para entrar esse ano em produção, mudando o patamar de produção do Brasil, e outras 2 já no começo do ano que vem, entrando em produção, também mudando o patamar de produção do Brasil no início de 2027. Obrigado, Magda. Vamos à próxima pergunta, da Monique Greco, do Itaú BBA. Por favor, Monique. Oi, Edu. Oi, pessoal. Obrigada, pela oportunidade de fazer pergunta. Eu vou voltar um pouco no tema da estratégia comercial. A resposta do Schlosser na primeira pergunta sobre como vocês estão lidando com a volatilidade de curto prazo na comercialização, para a gente é muito rica, né? Essa visão do foto a foto, né? Desse acompanhamento de como vocês garantem a melhor alocação da produção da companhia. Eu queria fazer essa pergunta análoga para a estratégia comercial, né? Como é que vocês estão tocando esse processo da estratégia comercial, né? Vocês estão se reunindo todos os dias para discutir? A diretoria executiva está avaliando semana a semana, 15 dias a 15 dias? Queria um pouco entender o processo de como vocês estão construindo essa resposta para essa pergunta que eu concordo que ainda não está respondida, se essa tendência é momentânea ou persistente, né? Queria entender um pouco mais do processo para a construção dessa resposta que vocês precisam antes de decidir algum movimento. Obrigada. Oi, Monique, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Eu vou falar um pouco do processo, né? Como é que a gente faz, né? Como é que é envolvida a companhia como um todo nesse processo. Então, obviamente, quando a gente comentou, a estratégia comercial ela traz consigo esse objetivo de sermos a melhor opção do cliente. Então, a gente quer ser a melhor opção do cliente, a gente quer ter uma posição forte e a estratégia comercial aponta para isso. Então, como é que a gente faz isso? O que nós fazemos é o acompanhamento da área técnica. Nós temos a nossa área de comercialização, mercado interno, nós temos a área de comercialização do mercado externo. Então, essas áreas, elas se conversam diariamente. Então, diariamente, são emitidos relatórios, né? Então, são relatórios diários de acompanhamento, como é que estão a partir da variação do Brent, tem a partir da variação do próprio dólar, a cotação dos derivados. Então, tudo isso, ele compõe o que a gente chama o custo alternativo do cliente, né? Então, a gente analisa dia a dia. Isso aí esses relatórios, eles são encaminhados. Então, tem a gente chama do UGM, que é um grupo especial, né, formado pela presidente, pela diretoria de comercialização, logística e mercados e o diretor financeiro, recebe essas informações no dia a dia.
no dia a dia. Então, todo dia isso é repassado. E também acompanhamos e trazemos para a diretoria executiva, né? Então, a partir disso aí, a gente traz para a diretoria executiva, onde é analisado o cenário. Em momentos de crise, a gente intensifica e traz com maior frequência. Então, por exemplo, semana passada, a gente já trouxe uma discussão aqui com a diretoria, falando um pouco desse cenário, de como é que estavam os preços. E na medida que a gente vai para cenários mais disruptivos, isso passa a ser semanalmente e, eventualmente, reuniões extras da diretoria. Finalmente, tudo isso também é apresentado ao Conselho de Administração da companhia. Então, o Conselho de Administração da companhia também é ciente de toda digamos assim, a condição da execução da estratégia comercial. Então, esses são os pontos. A gente tem desde acompanhamentos diários, Monique, até, dependendo do cenário, muito mais intensos com participação da diretoria e também do Conselho de Administração. Não sei se é com esse foco que você fez a pergunta e se ela está respondida para você. Acho que está super respondido, Schlosser. Muito obrigado pela resposta. Monique, obrigado pela pergunta. Vamos agora à próxima pergunta do Regis Cardoso, da XP. Regis, por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Oi, pessoal, obrigado pelo espaço. Vou me restringir a uma pergunta só aqui bom, dado que é um tema só, deixa eu tocar um pouco mais aí na situação de crise que estamos hoje, né? No mercado internacional, a gente começa a ver limitação, né, shut-in de produção lá no Oriente Médio, a gente vê crack spreads de alguns produtos específicos que subiram muito lá fora. Então, acho que a pergunta é mais no sentido, assim, na operação física mesmo, aqui da Petrobras no Brasil, quais efeitos que a gente sente, né? O Brasil é um grande importador de GLP, é um grande importador de GNL, é um importador grande de diesel, a gente importa parte de petróleo do Oriente Médio para adequar à dieta das refinarias. Então, enfim, eu queria um pouco entender na operação física mesmo, como que a Petrobras é impactada, né? Eu falei aqui talvez dos temas mais críticos, eu entendo que outros, por exemplo, a gasolina, talvez sejam menos críticos no operacional do dia a dia, né? E aí talvez se tiver assim, como é que vocês imaginam que esse negócio evolui no tempo, né? Porque a gente entende que a cadeia tem algum nível de estoque para absorver oscilação, mas esses estoques com o tempo vão sendo consumidos. Obrigado. Obrigado, Regis. Ok, Regis. Eu vou tentar não ser repetitivo, né, e focar talvez em alguns pontos, assim, alguns detalhes, né. A gente tem algumas operações que nós, por exemplo, a Arabilev, a gente importa a Arabilev da região, né. É um petróleo bem específico, ele é aplicado para lubrificantes, etc. Mas esse é um óleo que a gente tem conseguido fazer a logística pela saída através do Mar Vermelho. Então, nós temos navios da operação ali no navio vermelho que tem no Mar Vermelho que estão saindo pelo outro lado. Então, a Arábia Saudita, especificamente, ela tem duas logísticas, né? Uma logística que é a preponderante, que sai lá pelo Estreito de Hormuz, mas você tem também alternativas logísticas, que é a saída lá pelo Mar Vermelho. Então, nós temos aí assim, em termos de estoque, né, falar do petróleo, entrando um pouco mais de detalhe, a gente tem uma garantia muito boa do fornecimento. A gente tem um estoque bastante significativo de óleo, né, que seria essa dependência, mas estamos muito tranquilos com relação às operações aí desse Arabilev, né, que nós temos um contrato já de longa data com a Arábia Saudita. Então, a gente recebe isso aqui. Então, esse é um petróleo assim que a gente está bem garantido pela frente. E conforme nós comentamos anteriormente, o nosso planejamento, ele aponta uma otimização do nosso cenário, né, onde nós temos a maior rentabilidade. Os modelos, né, a gente roda modelos de programação linear que otimiza e diz o seguinte: olha, as frentes de importações mais interessantes são essas e essas, o que não impede você no dia a dia, ou com mudanças mais radicais do cenário que a gente enfrenta, não encontrar outras oportunidades. Então, isso como a gente comentou,
né, falando com o Monique, isso é diariamente a gente está olhando, a gente olha para o mercado. Se surgir uma oportunidade, seja ela de petróleo, seja ela do derivado, e nós tivermos uma posição, a gente vai aproveitar. Isso acontece muito, por exemplo, dar um exemplo, né, da dinâmica que acontece. Às vezes a gente está apontado com um navio até para os Estados Unidos e me surge uma oportunidade na África. Um netback muito melhor. Aí, pera um pouquinho, vamos voltar para cá, a gente tem o próximo, a gente endereça para lá. Então, isso vai jogando na dinâmica do dia a dia. E as ofertas, conforme a gente comentou, em relação ao planejamento, então nós estamos falando aqui numa visão de curto prazo, o planejamento nosso, numa visão que a gente está olhando praticamente em abril, nós estamos comprados. Então, nós estamos comprados, nós estamos aí com uma posição boa, né, tem as importações, como a gente falou, também dos distribuidores. Então, esse é o cenário que está colocado. E o que a gente tem, e é uma vantagem muito boa, o presidente tem falado muito na busca da nossa excelência operacional, e eu diria o seguinte, nós temos em 2025, nós temos um indicador que é o programado e realizado. Esse é o melhor resultado da história da Petrobras, entre aquilo que a gente se propôs a fazer a cada mês, é o melhor resultado da história que nós realizamos. Então, a diferença em relação àquilo que a gente planeja e que a gente executa está no melhor resultado histórico. É um recorde histórico, eu reputo assim, um indicador muito relevante para nós. O que a gente planeja, a gente consegue executar, a gente é muito eficiente. E isso contribui muito para o resultado. Isso é fundamental. Obrigado, Schlosser. Obrigado, Regis, pela pergunta. Vamos à próxima pergunta do Tasso Vasconcelos, do UBS. Tasso, por favor, sua pergunta. Obrigado, Edu. Bom dia a todos presentes. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um tema novo aqui, até aproveitando uma notícia que saiu hoje mais cedo, e pegar um pouco mais de detalhes de vocês, de como que estão as conversas com a EG4 em relação ao Braskem. Quando que vocês esperam algum desfecho ali nas discussões, se é que é possível esperar algum timing? E, em paralelo, vocês sendo atuais acionistas da Braskem, vocês veem a equalização da dívida da companhia hoje passando por algum tipo de injeção de capital? E a Petrobras poderia participar de alguma forma nessa injeção de capital? E se eventualmente a injeção de capital não for uma possibilidade, quais outras alternativas que têm sido discutidas ali, né? A Petro poderia contribuir com alguma forma de empréstimo, alguma outra possibilidade nesse sentido? E aí, Melgarejo, se me permitir só um follow-up na sua fala de dividendos e potencial para extraordinário, só para confirmar, essa discussão de extraordinário é uma decisão que seria tomada realmente apenas ao final do ano, ou vocês poderiam avaliar durante o decorrer do ano, em vista desse cenário de Brent que a gente tem visto? Obrigado. Eu vou começar respondendo e depois, rapidinho, eu passo aqui para o Fernando continuar a resposta. Eu acho que essa resposta é muito mais dele do que minha. Mas a gente tem na Braskem uma questão que é societária, né? Nós temos uma parte relacionada, onde nós temos um acordo de acionistas que entrega a preponderância da administração ao nosso sócio, né? Então, o que nós temos hoje é uma situação onde um acordo entre a Novonor, acionista da Braskem, com o IG4, representante dos bancos, está pendente de aprovação pelo CAD, né? Isso tinha uma data prevista para 16 de fevereiro, essa data não foi atendida, e a última notícia que nós temos é que isso aí seria atrasado em termos de um mês, né? Essa é uma etapa absolutamente necessária para que a gente possa firmar um novo acordo de acionistas com provavelmente o IG4 para lidar então de uma melhor forma com as sinergias Sistema Petrobras e Braskem. Hoje, o que é importante dizer é que nós entendemos que essas sinergias não estão sendo aproveitadas como deviam e, portanto, em última análise, a Braskem deixa dinheiro sobre a mesa ao não aproveitar essas sinergias com uma empresa do porte da Petrobras. Entendemos que nos próximos dias isso aí vai estar solucionado e que nós vamos sim poder fazer
finalmente o nosso acordo com o novo sócio, para que a gente então venha a maximizar as sinergias entre o sistema Petrobras e a Braskem, em benefício da Petrobras, em benefício da Braskem, dos nossos acionistas, e eu gosto sempre de dizer, sejam eles estatais ou privados, e a sociedade brasileira em geral. Fernando, continua, por favor. Obrigado, Magno. Então, sobre ainda a Braskem, só para concluir, vamos lembrar que a gente aprovou dentro dos órgãos de governança o não acionamento, né, do direito de preferência. Então, a gente vai abrir mão do direito de preferência, né, caso todas as condições que nós aprovamos para não exercer e nem o tag-along se configurem, se apresentem do jeito que são, se não tiver nenhuma novidade. Então, isso já é algo que está decidido. Como a presidente trouxe, a petroquímica é um interesse da Petrobras, a gente enxerga sinergias, estamos apostando nesse projeto. Mas ainda a gente não tem como falar nem pela companhia, né? Se vai ter aporte, não vai ter, isso não está na mesa, é algo que tem que vir da companhia para a Petrobras, né? E a gente vai fazer o que for, o que criar valor para o nosso acionista Petrobras. Então, essa é a lógica que a gente está trabalhando. Mas tudo vai ser comunicado tempestivamente assim que as decisões forem tomadas, que o CAD aprovar, que tiver a gente receber aqui na Petrobras a proposta, né? E hoje o que está valendo é o acordo de acionista com a Novo Honor, e a gente então tem que aguardar aí esse capítulo, tá? E aí, sobre a segunda pergunta, que é dividendos, quando a gente construiu o planejamento estratégico, ainda era, e continua sendo, né, foi no momento de bastante cautela em função do ambiente político externo, que tinha uma visão muito baixista e que ainda continua, a gente não sabe até quando esse valor de hoje ele vai ser longevo ou não, né? Então, construímos isso e, com isso, criamos flexibilidades, onde temos um CAPEX base, um CAPEX alvo e um em avaliação, justamente para ter flexibilidade para ingressar ou não novos projetos aqui dentro. O que eu quero dizer é que o foco continua sendo na execução dos projetos que a gente tem e obviamente, com um novo Brent, nada vai mudar na avaliação de aprovação dos nossos projetos. O Brent, que a gente testa nossos projetos, continua a $50, isso não muda. Tem que ter resiliência de longo prazo, também não muda. Passa por todos os órgãos de governança. Temos desafiado aqui a própria diretoria um retorno maior para qualquer tipo de novo investimento. A gente tem buscado aqui otimizar o máximo possível para ter um retorno máximo que a gente possa ter. E aí, independente se ele vai a 90, 110, ele tem que passar na residência de $50 o barril forever, né? Para a vida toda do projeto, né? E trimestralmente a gente está avaliando, né, a financiabilidade desses projetos, que é uma nova governança que criamos aqui, se o projeto entra ou não, e lá também vai ser verificado se há sobra ou não de caixa, né? Trimestralmente a gente vê isso, mas não necessariamente uma avaliação de distribuição acontecerá no mês que vem, no trimestre que vem ou no seguinte. É muito cedo para dizer qualquer coisa sobre isso, e se tiver sobra de caixa, adoraríamos distribuir, sobra que não vai impactar a financiabilidade de longo prazo e nem dos nossos projetos, mas é cedo ainda para dizer qualquer coisa a esse respeito. A gente entende que a prática de avaliar o extraordinário durante a confecção do planejamento estratégico continua sendo a melhor prática que a Petrobras pode adotar para a discussão dos dividendos extraordinários. Obrigado, Magda. Obrigado, Fernando. Obrigado, Tasso, pela pergunta. Vamos à última pergunta desse webcast dos resultados de 2025, do Gabriel Barra, do Citi. Gabriel, por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Olá, time Petrobras, presidente, todos os diretores, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui para fechar. Acho que tem um tema que, até nesse contexto de alta de petróleo, fica mais evidente o quanto é importante a discussão de margem equatorial, né? Acho que até nessa discussão de segurança energética acaba pegando um pouco nesse ponto, e é um tema super importante para a tese da nossa visão. Acho que recentemente tiveram
teve a questão do vazamento, que eu acho que já foi solucionado. Eu queria ouvir um pouco da companhia em relação à timeline, como a gente deveria esperar aqui o avanço, né, do trabalho, principalmente exploratório, quando a gente deveria ter as primeiras números e indicações ali para potenciais projetos na região. E se me permitir já, dado que eu sou o último aqui, se puder fazer só um follow-up rápido, nesse cenário de petróleo mais alto, eu acho que como o Fernando mesmo trouxe, acho que não muda muito a cabeça de longo prazo, pelo menos quando a gente olha para fundamento, a gente vê um cenário ainda um pouco luz aqui para petróleo. Vocês pensariam em fazer algum hedge de curto prazo, alguma coisa para trazer talvez esse upside aqui para o resultado, dado o cenário mais estressado do petróleo? A gente pouco fala sobre hedge aqui para a Petrobras, a gente tem visto algumas empresas trabalhando um pouco mais nisso. Então, se pudesse comentar também sobre isso, seria interessante. Obrigado. Então, vou falar um pouquinho sobre o hedge. A gente não tem nenhuma estratégia de hedge em estudo. A gente, até hoje, não tivemos estratégias nesse sentido e entendemos que devemos manter sem fazer hedge do preço do óleo. Tá? Isso já é uma lógica antiga, muito tempo aqui, que a gente considera totalmente válida ainda hoje. Um custo de hedge hoje custaria talvez algo absurdo, né? E por quantidade de petróleo que a gente produz, seria algo completamente, na nossa visão, inviável. Vou passar para a Silvia responder sobre a margem equatorial. Por favor, diretora Silvia. Ok, então, boa tarde, Gabriel. Sobre a margem equatorial, a gente pode afirmar aqui, né, que nós tivemos a grande conquista, claro, da gente ter conseguido obter a nossa licença. Estamos na perfuração, está avançando, já estamos lá colocando o BOP e em poucos dias a gente já retorna à produção e a gente espera chegar no intervalo do reservatório já no segundo trimestre agora de 26, né? Em termos de campanha, nós temos na região aprovado, né? Quando nós adquirimos esses blocos, nós tivemos um compromisso exploratório mínimo. Nós temos que furar 8 poços, né? Esse mais 7, e tudo isso para fazer uma avaliação exploratória adequada, né? Só reforço, né, que a margem equatorial tem um potencial grande. Ela se difere, lógico, dos nossos campos aqui do pré-sal. Trata-se de reservatórios turbidíticos muito semelhantes ao que nós temos na Bacia de Campos, no pós-sal. E nós estamos avançando, né? Qualquer avaliação do que nós vamos fazer é muito dependente dos resultados, né? Então, esse poço, mais uma vez, o resultado de um poço só não permite uma avaliação exploratória. Nós tivemos já, o presidente Magda sempre menciona, né, no próprio Bacia de Campos, a gente chegou à primeira descoberta depois de 9 poços. Aqui, então, vamos avaliar o sistema petrolífero. Um resultado de um poço, dando óleo ou não, não significa uma avaliação exploratória. Então, nós temos que realmente perseguir concluir esses poços, avaliar a área de forma adequada. Há um potencial enorme. A margem equatorial ela não está ali sozinha, ela está alinhada, né, com descobertas grandes que foram feitas inicialmente na África, lá em 2010, 2012, se equivale com as descobertas da Guiana. Então, nosso sistema petrolífero aqui a ser avaliado, esse gerador, né, que é muito equivalente ao que tem lá, que é o equivalente ao La Luna, até mesmo da Venezuela, a eficiência desse sistema petrolífero, se a produção, geração, migração foi adequada para que a gente pudesse ter a acumulação que a gente espera encontrar, né? Então, mas o resultado só faz sentido depois da descoberta, e uma vez feita a descoberta, avaliação exploratória, e aí sim a gente pode pensar em que sistema de produção poderá ser mais adequado, né? Mas estamos aí confiantes, torcendo aí pelos nossos poços, por esse poço aí, que é o poço mais famoso do mundo, mas que todo mundo quer, o porteiro pergunta como é que está nosso poço. Então, vamos lá, torcendo aí, voltando aí à perfuração, torcendo para mais uma descoberta, né?
Obrigado, Silvio. Obrigado, Fernando, pelas respostas. Obrigado, Barra, pela pergunta. Encerramos aqui, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Se tiverem perguntas adicionais, por favor, podem encaminhar ao nosso time de RI. A gente vai ficar muito feliz em responder todas as perguntas a serem feitas. Eu vou passar a palavra à presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para os seus comentários finais sobre esse resultado de 2025. Por favor, presidente. Nós nos orgulhamos dos resultados que estamos entregando, né? A Petrobras está extremamente orgulhosa do seu trabalho integrado e da capacidade de entrega do time Petrobras. Nós, ao longo de 2025, nós nos tornamos a maior empresa da América Latina. Isso foi feito com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação e com muito propósito de fazer dessa empresa a maior empresa da América Latina. Eu acho que nós conseguimos isso e vamos manter essa posição. Esse é nosso propósito. A empresa é uma forte geradora de caixa, os nossos processos são sólidos, os nossos procedimentos estão se comprovando corretos e efetivos, né? E nós vamos perseguir nessa direção, nos empenhando em fornecer a melhor produção possível dos nossos gigantes do pré-sal. Nós acabamos de ter uma descoberta importante no reservatório Aran, né? Ainda não está testado, mas a gente já viu uma bela chama mostrando que ali mais um reservatório do pré-sal está surgindo com uma chama bonita de gás e condensado. Nós tivemos, ao longo de 2025, 5 descobertas ao todo, não tão grandes quanto o pré-sal, eu diria que descobertas médias, que vão nos exigir esforço de desenvolvimento, e que nós estamos olhando todos esses, junto com projetos de desenvolvimento complementar para Tupi, para Búzios, e para os projetos e para os campos em geral, tanto do pré-sal quanto da bacia de Campos, observando disciplina de capital e com a firmeza de que não basta produzir, tem que produzir, agregar valor nas nossas refinarias e arranjar para os nossos produtos o melhor mercado possível no mundo. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós vamos persistir fazendo. E é com esse propósito que vocês podem olhar para a Petrobras e dizer: olha, esse time está realmente empenhado em entregar o que está prometendo. Muito obrigada a todos e vamos em frente, que 2026 tem muito trabalho para a gente. Obrigada a todos. Obrigado, presidente. Fernando, por favor, algumas considerações finais. Claro. Bom, só para finalizar, então, obrigado, Magno, obrigado a todos. É muito bom estar aqui com vocês, estar discutindo a companhia. Para todos os investidores, a gente fica sempre à disposição para tirar aquelas dúvidas, novas questões a gente pode debater pessoalmente, por telefone e tudo mais. Então, como última mensagem, queria dizer que uma estratégia de empresa, uma estratégia equivocada numa empresa de commodity, num momento de alta volatilidade ou ainda num cenário adverso, pode trazer dificuldades enormes para o futuro da companhia. Por isso, essa gestão, essa diretoria toda, tem como fundamento de gestão 3 questões importantes que eu queria reforçar. E independentemente do preço do Brent, hoje, amanhã ou depois, para baixo ou para cima, que é a disciplina de capital, a absoluta disciplina de capital por todos, eficiência operacional em todos os nossos processos e a busca incessante por aumento de produção. Finalizo aqui e obrigado, ficamos à disposição de todos. Obrigado, Fernando. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos, informar que a apresentação do evento vai estar disponível no nosso site de RI muito em breve e também vamos disponibilizar o áudio desse webcast para replay. Um ótimo dia a todos, obrigado pela participação, até o próximo webcast.